Deputados aprovam em plenário o projeto que garante isenção de impostos para microprodutores primários. Comissões dão parecer favorável ao projeto que cria fundo de apoio aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Proposta encaminhada à Assembleia promete tornar menos burocrática a abertura de novas empresas. E ainda a economia estimada pelo governo do estado com um novo acordo para o pagamento da dívida com a União. Isso e muito mais, agora no Notícias da Semana. Microprodutores primários de todo o estado receberam esta semana um novo estímulo para investir nas atividades que desenvolvem. É que a Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto que garante benefícios a esses profissionais. O principal incentivo é a isenção de impostos para os produtores. E quem conta tudo isso é a repórter Deluana Bus. De autoria do governo estadual, o projeto institui o tratamento favorecido e simplificado para os microprodutores primários do estado, beneficiando agricultores familiares, pescadores artesanais, o turismo rural, entre outros. Um dos principais benefícios propostos é a isenção de ICMS para os profissionais que comercializem produtos ou ofereçam serviços até o limite de R$ 120 mil por ano. Atualmente, eles precisam pagar tributos que variam de 7% a 17% sobre o faturamento mensal. O projeto também autoriza o governo a simplificar, racionalizar e uniformizar as obrigações relacionadas à vigilância sanitária e à inspeção e fiscalização de produtos. No mês de abril, o parlamento chegou a realizar uma audiência pública para debater a proposta. Na época, a iniciativa já era considerada um avanço pelos microprodutores. Muitos dos nossos produtores eles têm vontade de fazer alguma coisa diferente, mas também vendo toda a questão dos impostos faz com que ele fique com medo, até restringe ele fazer alguma atividade. Assim, dá ânimo para ele, sentindo que o governo também está assistindo ele e as entidades possam estar colaborando para ele iniciar esse projeto que ele tem. A expectativa é que apenas na área rural o projeto beneficie 180 mil pequenos produtores, que atualmente precisam pagar impostos para comercializar itens como pães, bolachas, mel, geleias, que são a base de muitas famílias ligadas à agricultura e ao turismo rural. Para ter direito ao tratamento favorecido e simplificado, o microprodutor precisa estar regularmente matriculado no cadastro de produtor primário da Secretaria de Estado da Fazenda, ter receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil por ano, comercializar a produção em estado natural ou submetida a processo de industrialização artesanal, utilizar predominantemente mão de obra da própria família na exploração da atividade e ainda que tenha como principal meio de subsistência a renda obtida por meio da atividade explorada. Representa duas grandes conquistas. A primeira é a legalização do negócio, está dentro dos critérios da legislação, né? Esse é um primeiro tema importante, que é uma reivindicação antiga, especialmente aí o turismo rural, né? Nós temos toda uma organização já no estado, onde nós temos a acolhida na colônia, nós temos organizados uma federação do turismo rural no estado, e além disso nós temos um outro eixo central, que é fundamental, que traz algumas políticas de incentivo fiscal para os nossos agricultores que agregam valor. O projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa no dia 1º de março deste ano. Antes de ser aprovado por unanimidade em plenário, passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural. Durante a tramitação, vários pontos da proposta foram revisados, como a ampliação dos limites da isenção e da receita bruta. Os deputados Mauro de Nadal, do PMDB, e José Milton Schaeffer, do PP, foram os relatores da proposta nas comissões. Todos imbuídos num propósito único, que é dar condições para que este agricultor que vive na pequena propriedade rural possa formalizar a sua atividade, concedendo a ele incentivos fiscais para que consiga competir no mercado, e permitindo com que a gente consiga resgatar práticas muito antigas e positivas para a sociedade, que é consumir um alimento saudável produzido pela agricultura, e de uma forma mais simplificada. É um projeto significativo, inovador, foi escrito a várias mãos, nós relatamos ele aqui na Assembleia Legislativa e teve o apoio da ampla maioria dos deputados. E é sem dúvida nenhuma também um reconhecimento do Estado de Santa Catarina da importância da agricultura familiar na nossa produção
primária do estado de Santa Catarina. Eu acho que o estado sai ganhando, os agricultores também, e agora com um reconhecimento tributário que nós não tínhamos até então para essa categoria tão importante para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Ainda em plenário, parlamentares aprovaram um projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos civis do Poder Executivo. De autoria do Governo do Estado, o projeto de lei complementar número 49 começou a tramitar no Parlamento no final de 2015. Conforme a justificativa apresentada pelo Executivo, a proposta busca regularizar a situação de parte dos servidores públicos estaduais, que vinha sendo questionada pelo Tribunal de Contas do Estado. Entre os apontamentos, divergências quanto ao nível de escolaridade dos ocupantes de alguns cargos de provimento efetivo e a servidores colocados à disposição em outros órgãos. Devido às irregularidades, muitos funcionários públicos tiveram anuladas as progressões na carreira ou as aposentadorias. Com o projeto de lei, a situação deverá ser corrigida. Estarão sendo atingidos ativos e inativos. Com certeza absoluta, após o plenário desta Casa deliberar, a Secretaria de Estado da Administração haverá de tomar as providências necessárias, fazendo com que a lei seja aplicada. Segundo o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento, as alterações não terão impacto na folha de pagamento do Estado. Cerca de 8.000 funcionários públicos deverão ser afetados pelo novo plano de cargos e salários dos servidores públicos estaduais. O que muda? Financeiramente nada, nem aumenta e nem diminui. A nomenclatura dos cargos hoje existentes é que vai deixar de existir e vai passar a ter a nomenclatura anterior. Todos saem da lei complementar ou das leis complementares existentes hoje e voltam a ser regidos pela lei complementar 81. Todos aqueles que estão voltando à origem vão ter direito à progressão dos anos em que ficaram no destino. Com certeza absoluta, ninguém mesmo terá prejuízo nessa nova modalidade. Outro projeto que em breve deve ir a plenário é o que amplia os repasses feitos pelo Executivo para a manutenção das atividades da área da saúde. O aumento do percentual de 12% para 15% é alvo de uma proposta de emenda constitucional discutida esta semana pelos deputados da Comissão de Finanças e Tributação. A proposta de emenda à Constituição determina a aplicação de, no mínimo, 15% dos recursos da arrecadação de impostos do Estado para ações e serviços na área da saúde. Se a PEC for aprovada em plenário, o percentual de repasses inicia este ano com 12,5%. Em 2017, o repasse será de 13% e assim aumentará, ano a ano, 0,5%, até chegar em 2021 a 15% de verbas estaduais para a saúde. Cada dia, nova tecnologia é usada na saúde. Tratamento do câncer, tratamento de cirurgias diferenciadas, aparelhos diferenciados, medicamentos diferenciados. Nós precisamos mais recursos para isso, porque a tecnologia, a saúde e a doença, ela vai se transformando, ela vai avançando e gasta mais. Então nós temos que ter mais aporte financeiro para podermos cobrir essas despesas. A PEC é de autoria das câmaras municipais de Santa Catarina e foi elaborada para aumentar o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal, que é de 12%. No texto do projeto de lei, as câmaras de vereadores defendem que a saúde precisa urgente de mais recursos e que o grande gargalo é a fonte de financiamento, que se tornou insuficiente para o atendimento à população. A matéria foi elaborada para resolver esse problema. Nós temos a certeza que nós estamos ajudando o Estado de Santa Catarina na área da saúde. E no seu quesito mais importante, aumento de receita para a saúde. E veja a seguir a aprovação pelas comissões do projeto que cria o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC e CEPOM. Os detalhes logo depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. Já está pronto para ir a plenário o projeto que cria o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC e também o CEPOM. A intenção é captar recursos para essas instituições. A matéria que cria o fundo é de origem do governo e já recebeu parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Saúde.
O fundo terá como objetivo destinar recursos para manutenção e investimentos para ações e programas de entidades de caráter assistencial, sem fins lucrativos. Estão incluídas neste projeto também o Centro de Hematologia de Santa Catarina e o Centro de Pesquisas Oncológicas. O fundo será constituído com recursos do duodécimo, que será a principal fonte de recursos. O duodécimo virá das devoluções financeiras feitas pela Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça e Ministério Público de Santa Catarina. Eu não tenho dúvida de que instituir um fundo com sobra de recursos dos outros poderes para poder aplicar praticamente no pagamento de cirurgias eletivas é uma decisão extremamente acertada que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tomou, em especial das comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Tributação. Esses poderes recebem do Poder Executivo o duodécimo, uma fração do orçamento anual do Estado que garante a autonomia de cada poder. As devoluções acontecem quando há economia do valor repassado. A Assembleia Legislativa, então, dá uma demonstração de que quer ver resolvidos os problemas, os grandes e graves problemas da saúde em Santa Catarina. Falando em projeto, uma matéria protocolada esta semana no Legislativo quer tornar menos burocrático o caminho de quem pretende abrir uma empresa. A matéria é de autoria do Governo do Estado e recebeu o título de Bem Mais Simples Santa Catarina. O PL de autoria do Governo do Estado pretende reduzir o tempo de abertura e fechamento de empresas de baixo risco. O projeto vai instituir um enquadramento empresarial simplificado que deverá ser adotado por entidades e órgãos diretamente envolvidos em processos como os de abertura, concessão e renovação de alvarás, além de atestados, licenciamentos e fechamentos de empresas, por exemplo. A ideia é não colocar na mesma fila empresas que não apresentam riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, agilizando a vida de quem quer empreender e gerar renda para Santa Catarina. É uma forma que cria procedimentos para que todos os municípios atendam. Dessa forma, tornando mais atividades econômicas enquadradas no simplificado. Ou seja, hoje nós temos um número de atividades que estão simplificadas, outras também terão. Algumas atividades poderão, de forma autodeclaratória, atingir os seus alvarás e licenciamentos. O Brasil tem um procedimento muito burocrático. A nossa média aí chega a mais de 140 dias para a abertura de uma empresa e até, dependendo da atividade, 14 alvarás. Ainda de acordo com o secretário, esse projeto de lei é importante porque o setor das micro e pequenas empresas cresceu 10% no ano passado, mesmo em meio à crise. Segundo ele, essas iniciativas hoje representam 99% do total de empreendimentos no estado e empregam quase a metade dos trabalhadores catarinenses. A proposta foi elaborada ao lado da Secretaria da Fazenda, da Fundação do Meio Ambiente, da Junta Comercial de Santa Catarina e de outras entidades, como o Corpo de Bombeiros Militares. Esses e outros representantes de diversos setores estiveram no parlamento para acompanhar a entrega do projeto ao vice-presidente, deputado estadual do PMDB, Aldo Schneider. A Assembleia terá um prazo, evidentemente, dentro daquilo que nós imaginamos necessários para a sua aprovação, mas após a sua aprovação, os catarinenses terão uma condição muito mais rápida de abrirem os seus negócios ou fazer com que as suas empresas prestem serviço o mais rápido possível para a sociedade catarinense. Deputados da Comissão de Transportes promoveram esta semana uma audiência pública para discutir a redução de recursos para investimentos e a falta de manutenção na malha rodoviária estadual. Pois é, o debate reuniu lideranças e entidades dos setores de transportes e também de engenharia. A proposta de realizar o debate na Assembleia Legislativa foi do presidente interino da Comissão de Transportes, deputado Valdir Cobalcini, do PMDB. Participaram representantes do governo do estado, de prefeituras, câmaras de vereadores e entidades ligadas à indústria, comércio e transporte, entre outros setores interessados na manutenção das rodovias estaduais. A principal fonte de recursos para investimentos e manutenção da malha rodoviária estadual é a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID Combustíveis, que é repassada pelo governo federal. Mas a verba vem sendo insuficiente para manter em dia os 7 mil quilômetros de rodovias estaduais e é grande a reclamação dos usuários.
O engenheiro Ricardo Saporiti é o consultor da Fiesc para a área de rodovias e infraestrutura. Durante a audiência, ele apresentou um estudo que realizou em diversas rodovias do Planalto Norte e Meio-Oeste de Santa Catarina. O engenheiro classifica como deplorável a situação de alguns trechos e falou em nome dos empresários que dependem das estradas para escoamento da produção. O consultor lembra que a malha rodoviária é um patrimônio do Estado que precisa ser conservado. Tem um estudo técnico que diz o seguinte, que para cada dólar que se deixa de investir na manutenção de uma estrada, o poder público vai se obrigar a gastar $2,5 na recuperação dessa estrada. Então nós temos que olhar assim, com muita atenção a parte da manutenção. Se não houver manutenção, as estradas não vão aguentar realmente. O secretário de Estado da Infraestrutura, João Carlos Ecker, alega que o governo do estado vem tendo dificuldades para fazer todo o trabalho de conservação das estradas. De acordo com ele, estão em dia apenas os projetos de implantação dos trechos rodoviários financiados pelo Pacto por Santa Catarina para a área de infraestrutura, que até o final do ano passado investiu R$4 bilhões. Uma das saídas, de acordo com o secretário, é mesmo a concessão de alguns trechos à iniciativa privada. Nós somos um dos poucos estados do Brasil que não temos nenhum metro de rodovia estadual pavimentada, pedagiada. Hoje mesmo estive na Fiesc, vim agora há pouco de lá, há um consenso da sociedade catarinense que o Estado por si só não tem mais como manter uma malha tão grande. Nós precisamos privatizar alguns trechos, nós estamos fazendo esse estudo, o governo está fazendo estudo. Eu acredito que até o final do ano nós devemos concluir um estudo e quem sabe ano que vem nós possamos aí terceirizar ou privatizar algumas rodovias, não para reformulação de rodovias, mas para manutenção. O deputado Valdir Cobalcini tomou a iniciativa de realizar a audiência pública para detectar os problemas mais graves e abrir um canal de entendimento político em busca de soluções. Nós não podemos mais conviver com situações que se agravam a cada dia. Então, a audiência pública ela tem esta finalidade, além da apresentação das obras em andamento, das obras que já foram concluídas com recursos do Pacto por Santa Catarina, mas também que o Estado anuncie providências em relação àquelas obras que nós entendemos que são fundamentais, urgentes, eu diria, a sua recuperação. Não há como iniciarmos novas obras sem que não se tome providência em relação às rodovias já existentes e que não oferecem as mínimas condições de trafegabilidade e de segurança. Falando em audiência, começaram esta semana os debates sobre o orçamento regionalizado. Este ano serão 36 encontros em diferentes regiões do estado. O primeiro deles aconteceu em Joinville, no norte catarinense, como conta a repórter Maria Helena Salles. Políticos e lideranças comunitárias da região de Joinville se reuniram no auditório da AMUNESC, a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina. Esta foi a primeira de 36 audiências públicas que vão ser realizadas em diversos municípios do estado até o dia 25 de julho. O objetivo desta audiência foi escolher 3 ações ou obras consideradas prioritárias para a região de Joinville para que elas sejam incluídas na LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2017. Mas os participantes só podem escolher entre os 12 itens definidos na audiência do ano passado e incluídos no Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019. O PPA é uma espécie de planejamento do governo a médio prazo que define metas para a administração pública. O orçamento regionalizado existe há 20 anos em Santa Catarina, quando os deputados aprovaram emendas à Constituição do Estado, tornando obrigatória a realização dessas audiências, para que a população participe do processo de elaboração do orçamento. Todos os anos, os parlamentares percorrem as diversas regiões de Santa Catarina participando dos debates para um contato mais próximo com o cidadão. Na verdade, Santa Catarina é um dos poucos estados no Brasil que trabalha com esse tipo de atividade, onde vem até a sociedade ouvir quais são as prioridades que tem. Essa não é uma reunião só para o eleitor comum, cidadão comum.
Na verdade, o que tem aqui são as universidades, as entidades, ou seja, os órgãos vivos da sociedade que agora vão estar dizendo o que é preciso. Eu acho que é um grande passo que a gente dá para a democracia. Uma excelente oportunidade, vamos passar hoje, Joinville é a primeira reunião de todo o estado, vai passar essa reunião por todo o estado de Santa Catarina e eu acredito que ela será bastante produtiva para a participação popular no governo de Santa Catarina. Bom, a principal importância é a participação das pessoas, da sociedade civil organizada, né? Nós temos aqui hoje um auditório lotado, né? E das pessoas dos segmentos mais diferentes da cidade também e da região nossa, que vão escolher as principais obras do governo do estado para o ano que vem, né? E a participação dessas pessoas na escolha é fundamental, porque quem mora na cidade, quem mora na região e não o governo do estado central lá em Florianópolis, é que deve dar a sua opinião do que para eles é mais importante nesse momento. Moradores dos 7 municípios da regional participaram da audiência, a maioria da área da educação, que ficou com 2 das 3 ações definidas. São elas a manutenção e a reforma de escolas da educação básica, o tratamento de pontos críticos nas rodovias e a conclusão do Centro de Inovação Tecnológica, item considerado fundamental pela reitora da Univille. Esse centro de inovação ele faz parte de um programa do governo do estado para a implantação de centros de inovação e induzir a inovação tecnológica e o empreendedorismo em todo o estado de Santa Catarina. Isso para nós é muito representativo, porque Joinville sempre, historicamente, foi uma cidade muito empreendedora e muito inovadora. Com o tempo, nós fomos perdendo para outros municípios do próprio estado esse potencial de inovação. E com o Parque de Inovação Tecnológica, Inova Parque, que nós já temos, mais o Centro de Inovação, eu tenho certeza que a gente vai recuperar muito desse potencial, criar mais empresas inovadoras para a nossa região. As audiências são realizadas pela Coordenadoria Estadual do Orçamento Regionalizado e pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB. Os prefeitos, os vereadores, a sociedade civil organizada, presente também a Univille, que é a Universidade de Joinville, junto também com os prefeitos, vice-prefeitos, a Secretaria Regional, escolher as suas ações. E a Assembleia Legislativa, ao final de todo esse período, as incluirá num relatório e as remeterá ao Governo do Estado, para que seja incluído no orçamento do Estado do ano que vem. Depois do intervalo, a gente continua falando de orçamento regionalizado. E ainda a repactuação da dívida do Estado com a União, que deu um novo fôlego às finanças de Santa Catarina. Notícias volta em instantes. Deputados da CPI, que investiga a comercialização de medicamentos falsificados, ouviram esta semana o diretor regional dos Correios de Santa Catarina. Pois é, o objetivo da reunião foi verificar que ações a empresa toma para fiscalizar e coibir a entrega de remédios de origem irregular. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina, ouviu o diretor regional dos Correios no estado, Édio Augusto da Silva. Ele disse que diariamente passam cerca de 85 mil objetos pelas centrais de triagem. Uma pequena amostragem, entre 20 a 30 pacotes, é encaminhada pelos funcionários para avaliação em raio-x. O objetivo é verificar se o que está na embalagem é o mesmo que foi discriminado na nota e se não estão sendo enviados produtos proibidos, como drogas ou animais. Segundo Édio, casos referentes a transporte irregular de medicamentos são raros. Quando uma encomenda desse tipo é considerada suspeita, os Correios seguem um procedimento padrão. É tentado contato com o remetente, porque enquanto está no nosso poder, o dono desse objeto ainda continua sendo o remetente e caso não exista nenhuma manifestação dele, é acionado a Anvisa para as devidas providências. O diretor da empresa em Santa Catarina ainda afirmou que nunca recebeu denúncia de medicamentos falsificados sendo transportados pelos Correios. Também disse que não é comum a realização de operações especiais envolvendo a polícia ou a vigilância sanitária para a detecção de medicamentos em situação irregular sendo enviados e que esse tipo de operação estaria mais restrita ao tráfico de drogas. O presidente e o relator da CPI acompanharam o depoimento. É mais uma evidência de que tanto a Anvisa quanto a Polícia Federal
elas não têm dado um foco necessário para esse setor, o setor de medicamentos, no rastreamento da presença, principalmente de anabolizantes e outros tipos de medicamentos como suplementos alimentares dentro da atividade dos Correios. Qualquer pessoa pode chegar com uma caixa no Correio, desde que ele coloque o endereço dele como remetente, tem o endereço de destinatário, e ele abre a caixa e mostra que é medicamento, ele pode remeter. Não há nenhum controle do sistema sanitário brasileiro, se aquilo veio de uma farmácia, se aquilo é um medicamento que pode transitar, se ele é legal ou ilegal. O Correio diz que não consegue saber se o medicamento é legal ou ilegal, então mostra a falha do sistema. A renegociação das dívidas dos estados com a União ganhou um novo capítulo. E desta vez o resultado agradou os governadores que defendiam a revisão dos valores. Estados e governo federal selaram um novo acordo para o pagamento dos valores. Uma vitória para o governo catarinense. Pois é, Cláudia, de volta ao estado, o governador Raimundo Colombo convocou uma reunião com os deputados estaduais na Casa da Agronômica. Raimundo Colombo explicou aos parlamentares sobre como foi estabelecido esse novo acordo. O governador Raimundo Colombo apresentou aos deputados todos os detalhes da renegociação, as diretrizes do acordo e as contrapartidas exigidas pelo governo federal foram destacadas uma a uma aos parlamentares. O governador convidou todo o poder legislativo catarinense e mostrou como foi feito o acerto com a União. Santa Catarina e os outros estados não terão mais que pagar as parcelas da dívida até dezembro deste ano. Foi concedida uma carência de 100% até o final de 2016. Depois disso, de 2017 a julho de 2018, haverá um desconto nas parcelas de 5,5% ao mês. E foi feita a mudança do indexador para IPCA, mais 4%. A renegociação ela nos ajuda a fechar o ano. Graças a Deus, a nossa situação é uma das melhores do país, né? E mesmo a nossa capacidade de endividamento também é uma das melhores do país. Então, em termos de futuro, a gente deu um passo muito importante. Agora, claro, todo mês a receita é menor, a recessão aumenta e a despesa é maior, porque a procura dos serviços públicos, tipo saúde, educação, os custos de segurança, eles aumentaram muito. Então, a renegociação da dívida permite você restabelecer um equilíbrio ao longo do ano. E isso é uma conquista indispensável. Você vê o que está acontecendo na maioria dos outros estados. E essa conquista ela permite realmente a gente enfrentar com melhores condições todos esses desafios. O acordo com o governo federal exige contrapartidas, como a inclusão dos estados na proposta de emenda à Constituição que limita o teto de gastos públicos da União e dos três poderes. A PEC determina que não haverá reajuste aos servidores por 2 anos e que as despesas de 2016 serão corrigidas pela inflação do ano anterior. A proposta gerou um grande resultado para Santa Catarina. O estado vai economizar R$2 bilhões. Nós temos que estar inseridos no contexto nacional. Se a crise continuar, é evidente que outros cortes, outros ajustes terão que ser feitos. Agora, quando você faz mudanças de base estruturais, especialmente no perfil da dívida, você tem um ganho de longo prazo que vai passar por esta e por outras crises que virão pelo futuro. O Legislativo catarinense, desde o início, apoiou o governo estadual na renegociação da dívida. Santa Catarina foi um dos líderes desta renegociação e o resultado é uma vitória para a economia. Muito mais do que uma reunião, foi um agradecimento feito pelo governo ao apoio que recebeu de todos os parlamentares, de todos os partidos, em uma tese que era de Santa Catarina, institucional do Estado, e que se transformou numa vitória importante que vai dar fôlego às finanças públicas, permitindo que as ações, as obras, os investimentos possam continuar num momento de crise, podendo com isso também ajudar na manutenção do emprego, na manutenção do crescimento do nosso Estado com sustentabilidade e com segurança. Vale ressaltar que o fôlego dado ao Estado com esse acordo permite ao governo não só reorganizar as finanças, mas também redimensionar investimentos. E demandas a serem atendidas não faltam. As mais recentes estão sendo selecionadas nas audiências do Orçamento Regionalizado, iniciado esta semana. Entre as regionais que já definiram prioridades está a de Jaraguá do Sul. O auditório da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul sediou a segunda audiência, que reuniu a comunidade dos 5 municípios da regional. Moradores trouxeram cartazes para reivindicar o que consideram prioridade. O deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que representa a região, presidiu a primeira parte do debate. Ele destacou a importância de a Assembleia Legislativa percorrer o Estado para ouvir o cidadão catarinense. Acho que é um avanço democrático, né? Quando se fala em democracia, a gente tem que instrumentalizar a democracia.
E esse debate com a sociedade é extremamente importante, que se faça de uma maneira organizada, onde ela possa opinar e escolher as prioridades. Aqui para Jaraguá do Sul foi fundamental. Tem obras fundamentais, tem serviços fundamentais que nós temos que implementar. Veja só o problema das cheias que se abateram sobre essa cidade, uma cidade que alguns anos atrás não sofria com esse problema, mas devido à ocupação urbana, houve mudança da geografia e qual não foi a nossa surpresa? A grande parte da cidade foi tomada pelas águas, gerando um prejuízo muito grande. Portanto, está de parabéns à Assembleia, à Comissão de Orçamento e à sociedade civil de Jaraguá, que veio debater temas importantíssimos. O debate durou pouco mais de 1 hora e algumas reivindicações da área de segurança pública tiveram que ficar de fora por não terem sido incluídas no PPA durante a audiência do ano passado. No final, a população escolheu incluir na Lei Orçamentária Anual de 2017 as seguintes ações: o apoio financeiro aos hospitais dos municípios da região, a manutenção e reforma de escolas e a dragagem e o desassoreamento dos rios reivindicados pelo deputado Dr. Vicente Caro Preso e por grande parte da população. Toda chuva eu mando fotos no Face do prefeito, do vice-prefeito, faço ligações para vários vereadores que eu tenho contato. Já sofri em 2008 com chuva dentro da minha casa, em 2011, 2014 eu tive perda total com 1,5 metro de água dentro da minha casa. Concordo que foi por causa dos rios, mas os valos, ribeirões e a falta da finalização da Afonso Nicolucci, realmente é uma vergonha não ter sido concluída ainda por causa da linha férrea. As audiências do orçamento continuam na semana que vem. A cobertura você confere nos nossos telejornais. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.